Para a gente entender como vemos, porque vemos os objetos com uma determinada cor e, mais geralmente, como vemos os objetos de uma forma geral. Para a gente entender isso, a gente precisa recorrer ao entendimento da estrutura da matéria. Ora, a matéria interage com a luz, de forma que quando a luz incide sobre uma determinada superfície, separando dois meios com propriedades ópticas distintas, podem ocorrer uma série de fenômenos. Os fenômenos mais importantes no entendimento da visão dos objetos diz respeito a algumas propriedades relativas à interação da luz com os objetos, com um meio material. Ao incidir sobre uma superfície, a luz pode experimentar uma reflexão. Isso sempre acontece. A reflexão pode ser especular ou difusa. A difusa é mais interessante, porque a luz, apesar de incidir sempre vindo da mesma direção, depois de incidir nessa superfície rugosa, ela vai sair em diferentes direções. Isso faz com que a gente consiga ver um objeto praticamente a partir de qualquer posição em que a gente está, usualmente, a menos que haja um obstáculo, né? De forma que essa questão da reflexão é importante, porque os objetos tendem a refletir uma parte da luz, de forma que essa luz que é refletida, ela tem as propriedades da luz que incide sobre o objeto. Isso não é tudo. A luz pode atravessar uma determinada superfície. Estamos falando aqui da refração, de forma que uma parte da luz pode experimentar a refração. A luz pode também experimentar a dispersão. É um outro fenômeno, e nós temos a produção de luz dotada de várias cores a partir da luz branca, quando a luz passa por um meio dispersivo, um meio no qual o índice de refração depende da frequência. E é muito fácil a gente observar este fenômeno. É a luz sendo decomposta em suas componentes. Temos num prisma, por exemplo, a incidência de luz branca resultando num feixe multicolorido. E isso tem a ver, sim, com uma propriedade da matéria, que é ela exibir ou não a dispersão da luz, ou seja, ter um índice de refração dependente da frequência da luz incidente. De forma que aqui a gente pode entender a produção de luz dotada de várias cores a partir da dispersão da luz, que é uma propriedade do meio. O espalhamento da luz, onde a luz incide sobre uma molécula, e essa molécula agora vai espalhar a luz em todas as direções. Ela pode receber a luz de uma direção e espalhá-la em várias direções. Isso é interessante também,
porque a gente consegue entender, por exemplo, por que o céu é azul. Então a gente consegue explicar essa cor do céu azul a partir do entendimento desse fenômeno, do espalhamento da luz. Por que o pôr do sol é um pouco avermelhado? E tem mais uma coisa interessante, né? Por que a gente acaba contemplando o céu e vendo luzes em todas as direções? Isso também tem a ver com o espalhamento da luz. Finalmente, um outro fenômeno, e esse é muito importante, para entender as cores dos objetos. Por que a rosa é vermelha? Por que uma rosa é amarela? E assim por diante. As cores dos objetos. Porque a camisa é verde, porque as plantas são verdes. Bom, isso tem a ver com esse fenômeno da absorção. Alguns objetos absorvem muito bem e nós vemos esses objetos como sendo negros. A cor preta. No entanto, a absorção só pode ser entendida quando a gente leva em conta a estrutura atômica da matéria. Ora, lá o que a gente percebe é que a energia de átomos, a energia de moléculas, exibe um espectro quantizado. Ou seja, o espectro é discreto, o espectro dos níveis de energia dos elétrons em átomos e moléculas. O que significa isto? Ora, elétrons podem ocupar, por exemplo, este nível de energia, podem ocupar este nível de energia, podem ocupar este e assim por diante. Quando um elétron faz uma transição de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo, ele emite um fóton. Claro que se eu tenho muitos, esses fótons vão constituir a luz emitida por aquela substância. Ele pode fazer uma transição desse nível para esse, uma transição desse nível, por exemplo, para esse aqui. E é claro que, nesse caso, a energia ou a diferença de energia maior, ele vai emitir, então, um fóton com uma energia maior e, consequentemente, podemos identificar a energia ou esses fótons como sendo aqueles correspondentes à cor azul. Ora, isto é possível, mas existe agora uma outra possibilidade que tem a ver com a absorção da luz. O que é a absorção da luz? Ora, esse elétron que está aqui, ele pode perfeitamente absorver um fóton e agora utilizar essa energia para se promover, ou seja, para ir para um nível de energia mais alto. Ora, quando acontece isso, o que nós podemos dizer? É que esses fótons foram absorvidos. Se nós temos muitos fótons, esses fótons todos serão absorvidos. Portanto, a radiação eletromagnética de uma determinada cor, se ela contiver fótons com a energia necessária, ela
pode ter estes fótons associados a essa cor absorvidos. Então, quando você observar aquela substância, você vai se dar pela falta do azul. É isto. Então, uma rosa é vermelha porque ela é capaz de absorver praticamente todas as demais frequências. E você só recebe o vermelho. De forma que a absorção é o mecanismo mais utilizado pelos objetos para fazer uso de algumas frequências da luz branca. Ao absorver essas frequências, muda a cor, porque faltou frequência ali. Então, a luz já não é mais branca. A luz que eu vejo, proveniente de um objeto, já é uma luz na qual nós temos algumas frequências a menos, temos algumas cores a menos. Portanto, a absorção é o principal mecanismo mediante o qual os objetos acabam sendo dotados de cor. São percebidos por nós como associados a uma determinada cor. Se, como é o caso dos vegetais, nós absorvemos todas as demais frequências, ou melhor, elas absorvem todas as demais frequências, o objeto, as árvores, nós as vemos verdes, porque afinal de contas, essas frequências não foram absorvidas por ela. Não houve a absorção dessas frequências.